Olá, meus caros, meu nome é David Aló, sejam bem-vindos a mais um Underdog Crew Podcast. E aqui ao meu lado está ele, Bernardo Queirotti. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Underdog. Hoje estamos com a presença fenomenal dela, Yolanda Marreta. Uma salva de palmas. Uma lenda do Obrigada. Powerlifting, diversos títulos mundiais. E hoje a gente vai estar aqui falando sobre todos eles, sobre toda essa carreira vitoriosa. Mas, Yolanda, nós queremos aí agora, né, já no ao vivo, tá agradecendo aí a sua presença. É sempre importante estar conhecendo um pouco mais os atletas, sabendo um pouco mais da história. Então, queria inicialmente deixar esse agradecimento. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Me diz uma coisa, Yolanda, sempre quando a gente começa a falar sobre a carreira dos atletas, a gente quer saber muito como que iniciou no esporte. Como é que foi o teu primeiro contato com o powerlifting? Como é que começou esse primeiro contato e foi se estendendo ao ponto de que, pô, realmente agora eu quero entrar em um ambiente competitivo. Como é que foi toda essa história? Foi meio estranho para mim, porque eu nem fazia ideia do que era o powerlifting. Eu nunca tinha ouvido falar em powerlifting, até o dia que me disseram que eu poderia competir, que eu ia ter chance de medalha e tal. Eu nem sabia o que era. E aí eu fui pesquisar, né, fui procurar vídeos no YouTube para entender o que era o powerlifting, os campeonatos, e foi assim. Eu sempre gostei de treinar, então eu sempre tive nas academias fazendo treino de musculação e tal, mas eu realmente não tinha nenhum conhecimento sobre powerlifting. E eu sempre morei em São Paulo, né, na capital. E aí, em 2015, eu mudei de cidade, fui morar no interior, numa cidade pequena chamada Cabreúva, pertinho de Itu, vizinha de Itu. E aí eu fui treinar, né, na academia da cidade, foi aí que me apresentaram o powerlifting. Inicialmente, a pessoa que é dona da academia, né, ele competia no supino, e aí ele falou assim: "Por que você não compete, né, você é forte", eu gostava de levantar peso, né, já tinha, assim, um pouco de força, né. E aí ele falou: "Te apresento pro treinador, tal", eu relutei muito, eu fiquei meses falando: "Não, imagina, eu competindo? Eu não tenho nenhuma, eh, intenção, não tenho, disciplina", e eu não tinha mesmo, né. Alimentação, treinamento, assim, focada, não tinha disciplina. Eu ia na academia, regularmente, mas se desse na telha de não ir, não ia também, entendeu? Era assim. E eu pensava que, poxa, se eu começar a competir, eu tenho que mudar totalmente, né, o foco, e eu achava que eu não tinha capacidade para isso. Além disso, eu já estava com 40 anos. Então eu pensava: "Pô, se eu não comecei cedo, nesse ambiente, de treinamento competitivo, agora já é tarde demais. O que que eu vou fazer a partir dos 40 anos? Não é tarde para mim", eu pensava assim. Mas aí teve uma insistência, né, meu marido também me incentivava muito. Eu falava: "Imagina, você tem capacidade, vai lá, então, tenta, faz um, se você não gostar, tudo bem, né". Aí veio aquela meio que uma pressãozinha, né, vai lá competir, vai lá treinar e tal. Aí eu fui conhecer o treinador, que dava aula numa academia próxima, e ele passou um treino para mim de supino, inicialmente foi só supino, e eu passei a treinar ali com ele alguns dias da semana, outros dias da semana eu fazia meu treino normal na outra academia. E eu acho que uns 4 meses depois, eu já fui para o primeiro campeonato paulista, só de supino. E no primeiro campeonato eu já consegui fazer 92,5 kg na competição, que era uma marca, boa, me tornou campeã naquele campeonato.
E, e aí eu gostei do ambiente, eu gostei da competição, e aí eu não quis mais sair. Falei, nossa, é muito legal, gostei, agora eu vou ficar. Só que aí eu falei assim, não, mas comigo é assim, ou é tudo ou é nada, ou é 8 ou é 80. Aí eu falei para ele, pro treinador, bom, então eu quero competir no power, eu não quero ficar só no supino, porque se é para entrar, eu vou entrar assim com os dois pés, né? E aí ele falou, tudo bem, vamos começar a treinar então pro powerlifting. E foi assim. Aí foi desse jeito que tudo começou, mas eu nem imaginava o que era powerlifting. Atualmente, o treinador que te acompanha, que monta teus treinos e tudo mais, ele é o mesmo que começou contigo no Power? Sim, é o mesmo. É o Valdeci, né, o Val, conhecido pela galera assim, como Val. Ele que começou os meus treinos no supino, depois meus treinos no pau e está assim até hoje. Nunca troquei de treinador, sempre são quase 8 anos com ele. E é engraçado você falou, né, que começou no supino, é uma história bastante parecida com a da Erika, né? Tipo, é muito forte no supino, tem que começar. Porque é difícil de te ver, tipo assim, mulher assim no Brasil com um supino tão desenvolvido assim. Então, quando tu vê alguém na academia que apresenta assim, pô, tem um supino interessante, a gente já quer logo, tem que competir, porque com certeza tem um futuro bom, promissor aí vindo aí, né? E no caso, essa mudança do supino pro power, tu já fazia agachamento e terra antes ou tu começou a fazer mais a partir dessa mudança, dessa escolha de começar a competir no powerlifting? Eu fazia na academia, com pouca carga, né? Sei lá, botava 15 quilos de cada lado da barra, fazia treino de hipertrofia, né? E aí incluía agachamento e levantamento terra nos meus treinos, uma vez por semana, mais ou menos. Quando eu treinava assim na academia, inclusive eu fazia terra sumô, porque falavam que era melhor e tal, né? O, o orientador lá na academia dizia que era melhor fazer desse jeito e tal, e era assim que eu fazia, mas assim, nunca tinha testado aumentar as cargas, fazer PR, nada disso, eu nem imaginava, né? Só depois que eu comecei, fiz a primeira competição no supino, é que eu quis entrar de fato no power. E como é que foi essa tua primeira competição de full power? Tu já performou muito bem? Como é que foi a tua experiência, assim, em particular, e como é que foi a tua performance? Você diz minha primeira competição no power? Isto. Assim, no começo eu era bem ruim, era bem ruim. Eu não sabia fazer levantamento de terra, o máximo que eu consegui nos primeiros treinos, assim, era levantar 90 quilos de levantamento de terra. E de agachamento, era mais ou menos isso também, 100 quilos no agacho. Então, era bem ruim, assim, depois foi melhorando. O primeiro campeonato, o primeiro paulista, eu ganhei o primeiro paulista, mas assim, é bem pouco em relação ao que eu faço hoje. Eu não lembro agora quanto eu levantei de total, mas foi pouco. Eu me destacava no supino. O supino era meu melhor movimento. Depois eu fui aperfeiçoando, fui melhorando, fui fazendo, em vez de fazer sumô no levantamento de terra, passei a fazer o tradicional, então me senti melhor, me achei ali, né? E aí eu permaneci, até hoje eu gosto de fazer terra tradicional. Mas aí os primeiros foi muito ruim, mas depois eu fui melhorando e tal. O primeiro brasileiro foi em 2018, de Power. Acho que eu fiz, se não me falha a memória, 150 já no agachamento, 105 de supino, e levantamento terra, eu acho que uns 140. Eu já estava bem, né? Já tinha melhorado bastante. Mas era assim, quando eu comecei nos treinamentos de Power, eu via, tem uma menina que treina com a gente, né, uma amiga,
e ela fazia na época com 140 e era o meu sonho chegar no peso que ela levantava, né. Então eu olhava assim e falava: "140 quilos, um dia eu quero fazer". Mas o meu melhor terra hoje, o meu melhor em competição foi, 205 de levantamento terra e 185 de arrasto. Começou no power, era o supino era igual o agachamento e o terra, tá com a mesma carga de supino que o agachamento e o terra. E o que te fez continuar, assim? Porque normalmente, às vezes, pô, tu veio supino, aí tu viu ele evoluiu bem. Quanto tinha de supino antes da competição, na primeira competição? Quanto é que tinha nos treinos, assim, de musculação normal? Tu lembra? Deixa eu lembrar aqui, eu fazia com 50 quilos, ou um pouquinho menos. Ah, teve uma boa Era, evolução, 50 para 90. sim, Um teve. adendo, tá? Na minha primeira competição, eu não fiz 90 de E vendo essa evolução que tu teve no supino, assim, quando começou a fazer o agacho e o terra, tu viu que foi um pouco mais complicado. O que que te fez pensar assim: "Não, eu vou continuar mesmo, eu vou continuar, não vou simplesmente vai competir só supino", apesar que o agacho e o terra estavam um pouquinho mais atrás e não, vou continuar no power e vou trabalhar para evoluir esse momento. O que que te fez ter, assim, ter esse start, tipo: "Não, vou continuar"? Porque muitas pessoas acabam se frustrando, assim, de: "Pô, meu agachamento não tá bom, não tô conseguindo evoluir", e acabam desistindo. Por que que tu não desistiu? Então, depois da primeira competição de supino, que eu achei muito legal e eu me senti, descobrindo uma nova vida, assim, digamos, sabe, aquilo me deu uma energia e me fez sonhar de novo. É estranho falar isso, mas, às vezes você está numa etapa da vida que você acha que tudo parou, que tudo que você tinha para fazer você já fez. Vocês são jovens, talvez não tenham passado por isso ainda, mas às vezes a gente pensa: "Porra, agora não tenho mais nada, assim, de novo para seguir", né. E a gente fica com a mente meio limitada. Então, quando eu fui para o primeiro campeonato de supino, eu me encontrei. Eu vi que eu podia sonhar, que eu podia planejar coisas novas, que, aquele mundo, podia ser um novo para mim, né, um novo desafio. Então foi isso que me motivou. Mesmo tendo os outros movimentos bem ruins, eu pensava: "Não, eu posso evoluir, se outras pessoas podem, né". E eu via outras meninas, eu via outras mulheres, treinando e fazendo, assim, aqueles agachos que eu achava espetacular, né. Aí eu falei: "Não, se elas podem, eu também posso". Então eu fui me motivando, sabe, pouco a pouco. E vendo as competições e vendo, outras meninas competindo, foi isso, foi essa motivação mesmo. Foi o desafio, né. Eu me senti desafiada e isso foi, legal para mim, me motivou e foi o que me fez seguir em frente. A gente sabe que tu tem uma relevância muito grande não só no hall, mas no equipado também. E agora tu já nos contou um pouquinho da tua história, como é que tu entrou no power como um todo. Eu quero saber como é que tu chegou no equipado. Aham. Eu achava, muito legal o equipado, né, porque quando eu entrei no equipado, aí eu já estava por dentro de tudo, assim, de tudo não, mas eu já tinha um certo conhecimento. O Vanderlei que treina com a gente, ele só compete no equipado, então eu via os treinamentos dele e eu falava: "Meu Deus, isso é muito desafiador, né, isso é outro esporte, né". Que eu via a dificuldade e o quanto que, tinha que estar em sintonia com o equipamento, e era muito desafiante aquilo, né. Aí eu falei para o treinador, eu falei: "Val, eu quero começar a treinar equipado, eu quero experimentar isso, né, isso aí parece ser bem legal". Aí ele falou: "Tá bom, vamos lá". Aí primeiro eu comecei no supino, né, o supino sempre foi o meu trampolim, né. Aí eu comecei a botar a camisa de supino, treinar e tal. Errei muito no começo, a barra vinha muito na cara e tal. Mas aquilo era um desafio para mim, falar: "Não, eu tenho que aceitar esse negócio". Aí foi assim, foi vendo os outros, treinando,
que me fez querer experimentar. E aí eu experimentei, gostei de supino. Aí um ano depois, eu acho, um ano e pouco depois, eu quis ir para o Power. Daí comecei a treinar o equipado no Power e minha primeira competição de 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 equipado no powerlifting, eu não usei equipamento completo, porque eu não dominava ainda, estava experimentando, e tal. Mas foi assim que começou, né, tudo é o desafio, né. Hoje eu vejo que, assim, tudo que me desafia me move. E quando começou ali, tu competiu brasileiro, a tua primeira competição fora do país foi um Arnold, né? É, não, eu competi o Arnold primeiro aqui no Brasil, né, foi em 2019, eu competi Ah, é o verdade, Arnold no Brasil, foi mais depois de teve o Arnold na Europa também, né? isso. Aí, os campeões do Arnold Brasil receberam um convite para participar do Arnold Europa. E aí eu fui, né, eu acho que eu fiquei em terceiro lugar no Arnold Brasil e recebi o convite também, claro, e aí fui. Fui eu, foi o Davi Coimbra e foi o André Garcia. Nós 3 fomos juntos, né, competir lá. Essa foi a primeira vez que eu saí para competir fora do Brasil. E como é que foi pra ti? Pô, quando tu falou, né, começou no esporte com 40 anos, aquela fase da vida que tu falou que, não sei o que que vai mais aparecer de novo, e daqui a pouquinho tu entra no esporte, tu começa a conseguir, ir para sul-americano, conquistar títulos e ter uma viagem pra Europa, pra disputar o campeonato. Como é que ficou na tua cabeça ter essa primeira experiência internacional? Ah, foi muito legal, né. E eu fiquei muito nervosa, assim, na competição, mas, tinha os brasileiros lá, tal, meu marido estava comigo também, ele sempre me acompanha, né, porque o treinador nunca pode ir, porque ele tem os compromissos dele com o paradesporto, né, ele é técnico da seleção brasileira paralímpica, então, ele não consegue fazer viagens longas, assim, para acompanhar. Então, sempre é meu marido que vai junto, ele acompanha meus treinos, e aí ele vai junto comigo para me auxiliar, principalmente no equipado, né. Mas nessa primeira viagem, aí ele foi também, então eu tinha esse suporte, mas foi desafiador, porque era a primeira vez que eu estava fora do país, né, e eu estava competindo naquele Arnold com mulheres, assim, que estavam no topo, né, eram as melhores do mundo. Então aquilo dá uma chacoalhada na gente, né, dá um nervoso, você fala: "Putz, eu tô entre as melhores aqui agora". Mas foi legal, foi uma baita experiência, foi muito legal. Quando a gente olha, assim, todo o teu repertório de conquistas e competições, é difícil da gente dizer qual que parece mais interessante, né, mas para ti particularmente, qual é a competição que é mais importante, a conquista de título que é mais importante pra ti? A mais importante, assim, dos mundiais, né, os mundiais são, assim, para mim, o mais incrível, assim, porque você competir em casa, você tem uma energia, você tem um ambiente totalmente diferente e favorável, né. Você tem a sua torcida, é diferente. Quando você vai para fora, tudo é novo. São pessoas que às vezes você não conhece, o ambiente é outro, a competitividade é outra, né, a pressão é outra. Então, os mundiais são para mim, as assim, as competições mais desafiadoras e as que eu considero, as mais importantes para mim. O primeiro mundial de supino, eu acho que esse e tem um outro, de power que marcaram muito. O primeiro de supino foi meu primeiro mundial na Lituânia. Esse por ser o primeiro de todos e a primeira vez que eu estava de fato em um mundial. Então esse me marcou demais e foi um baita desafio, controlar a ansiedade, controlar a adrenalina,
E foi até hoje me arrepia, assim, foi é o que eu mais lembro, assim, de adrenalina mil, de nervoso e tal. Depois veio o Mundial da Mongólia, que já foi o segundo de power, que eu competi no clássico e no equipado. E eu estava machucada, então eu tinha pouca perspectiva. Eu fui com pouca perspectiva para de medalhar, né. Mas, foi desafiador demais também e foi muito importante, porque eu consegui uma medalha, né, não fiquei em primeiro lugar, mas eu consegui a prata e foi muito especial, apesar de ter sido a prata, né, e a maioria valoriza muito o ouro, mas foi especial porque eu consegui, apesar das minhas lesões, eu estava com uma lesão muito importante na no glúteo e eu mal conseguia andar, eu treinei muito pouco, levantar da cama era difícil, levantar do sofá era difícil, então foi muito desafiador. Mas, chegando na competição as coisas mudam. E a gente tira força e energia, não sei de hoje, assim, bem legal. Tu mencionou que tu fez a competição, né, no clássico e no equipado. O Master e o Júnior eles funcionam dessa forma, né, tanto o clássico quanto o equipado, eles são organizados no mesmo evento, né, vai alterando só os dias em si. É sempre uma coisa que eu achei muito engraçado, né, porque se a gente olhar pra tua carreira como um todo, pô, tu tem diversos títulos ou pelo menos posições muito importantes nas 2, né, tanto no clássico quanto no equipado. Como é que funciona essa tua rotina, tipo assim: "Pô, eu tenho que competir nas 2 modalidades, naquele mesmo tiro curto ali de dias de diferença de uma pra outra. Tu acha que como é que tu te organiza como um todo? Essa é uma curiosidade que tem muito forte, de como é que é a organização de competir no clássico e no equipado dentro do mesmo evento, e tu acha que talvez uma acaba limitando a outra durante a competição, talvez tivesse só um rendimento maior, né, que é posterior. Como é que funciona todo esse equilíbrio entre o clássico e o equipado em um único evento competindo pelas 2 modalidades? É, é um desafio, né, porque, eh tá em alto nível nos 2 e competir, às vezes, com um intervalo de tempo de 3 dias, 2 3 dias, às vezes, né, é bem complicado, mas no fim dá tudo certo, assim, a gente vai no durante a preparação já fazendo, eh, as marcas, fazendo um treinamento onde, ah, o treinamento base é o clássico, e quando você põe um equipamento, meio que o corpo já está preparado e eu treino o equipado uma vez por semana. Agora, quando tá, assim, perto de preparação. Agora vai ter o Paulista, né, e eu estou treinando uma vez por semana o equipado, porque de novo eu vou competir clássico e equipado. Vai ser primeiro o clássico, depois de acho que 3 dias ou 4 aliás, o equipado primeiro, depois de 3 dias o clássico. Eu particularmente gosto de fazer o inverso, competir primeiro o clássico e depois o equipado, porque quando, a gente treina ou compete o equipado, dá o desgaste físico é maior. Então, o tempo para recuperar, às vezes, é maior do que se tivesse competido o clássico primeiro. Então, mas durante toda a preparação, a gente já vem pensando nisso, né, já vem pensando: "Poxa, a competição primeira é clássico, eu tenho que me preparar, para fazer uma marca X, e depois de alguns dias vem o equipado, eu tenho que estar preparado para competir na mesma intensidade também, no melhor possível". Mas assim, eu não sei, acho que eu já estou tão acostumada que para mim é tranquilo, sabe. Eh, Treinar 2 SBD na semana, eh, RAW e treinar um SBD equipado no na semana, assim. Atualmente estou treinando na quarta, mas antes era na sexta-feira, porque eu conseguia me recuperar sábado e domingo para chegar segunda, outro SBD, eh, clássico, né. E aí
Quando está perto de competição, a intensidade, as cargas são muito altas, né? Mas no fim dá certo, eu acho que é mais mental mesmo, sabe? Isso é, eu achei até que a gente teve uma conversa disso uma vez, que a gente assim, o que que tu preferiria fazer? Que era um choque HAL e tu fazer um choque equipado, ou o contrário? E aí tá mais ou menos a resposta, né? Tu sente que, como é que eu vou dizer? Porque a questão do equipamento, dos movimentos com um equipamento, tem um grau de precisão técnica muito forte, né? Tipo assim, é muito fácil de tu errar É. simplesmente por tu algum padrão técnico do que propriamente por falta de força. Tu, como é que eu vou dizer? Tu sente que mesmo que tu tenha feito a competição RAW antes, isso acaba não interferindo por conta da precisão técnica que o equipamento vai te exigir depois? Acho que sim. O equipado exige muito da técnica, né? Um errinho, bota tudo a perder. Se você, sei lá, no agachamento, jogar o tronco muito para frente, estou falando de mim, né? Estou falando do meu movimento. Se eu jogar o tronco, errar e jogar o tronco muito para frente, eu perco o movimento, esquece, não vai sair, né? Ou eu vou ter que fazer muita força para voltar ao equilíbrio, ou a barra vai me amassar, não esquece. Então ele é muito, muito técnico. E fazer o clássico, antes, minha recuperação é muito mais rápida, porque é uma carga mais próximo do real, né? Então eu me recupero muito melhor do que se eu treino ou compito primeiro o equipado. Porque o equipado, né, uma carga muito maior, né? E apesar do equipamento ajudar na elevação das cargas, mas o corpo sente, né? Imagina, no meu caso, agachar com 180 quilos no clássico e botar 240 no equipado. A pressão no corpo é outra, né? O equipamento cobra muito também, aquele macaco apertado, cortando as pernas, um cinto estrangulando, aí faixa, é terrível, assim. O olho pula para fora, os vasinhos todos estouram na cara, você fica com o rosto enorme de inchado. Então, voltar para o normal, se recuperar depois, leva mais tempo, né? Então, eh, tem que ter muita precisão no movimento para não errar, sim, porque daí, a força que você tem que fazer fica nunca menor, mas, minimiza, né, e a recuperação após esse treinamento ou após essa competição é um pouco mais lenta. Então por isso que eu prefiro, para mim, né, competir primeiro o clássico, fica mais fácil. Mas assim, tirando essa questão de recuperação em si, eu lembro que a gente teve uma conversa com o Dylan, e ele falou que o equipado, ele tende a prejudicar mais o clássico, que o clássico tende a prejudicar o equipado. Sente que tu tem alguma característica assim no teu treino, no movimento, que tu sente isso, sei lá, talvez um cacoete que tu cria do padrão do movimento do equipado, que o equipamento meio que te obriga a seguir aquele padrão, que no halter tu acaba tendo uma liberdade maior. Tu sente que tem alguma coisa assim que realmente no progresso em si, um atrapalha o outro, ou que nem o Dylan falou que o equipado atrapalha muito mais o Hulk do que o Hulk equipado, porque o Hulk ele casa um pouco melhor com o equipado. Tu sente que tem algum. Tirando a parte da recuperação em si, mas tipo, mais de técnica, assim, desenvolvimento. Tu acha que realmente eles entram em conflito em algum momento? Ou tu acha que não? Se tu treinasse só um, tu não ia ter. Tu ia evoluir não tão significativamente assim, assim, uma coisa mais ou menos proporcional como tu é agora com os dois. Não, é assim, para mim, eu não vejo isso, eu não sinto que o RAL prejudique o equipado. Não sinto isso, de verdade, assim. Tanto que eu passo mais tempo treinando só RAL do que equipado, né. Então, assim, tudo que eu tenho para evoluir no RAL, eu consigo evoluir, porque eu treino muito mais o RAL do que o equipado. Eu só treino equipado quando está chegando mais próximo de uma competição. Por exemplo,
eu treinei equipado a última vez no início do ano, para competir o brasileiro equipado que foi em abril. Então eu treinei até abril na competição, depois eu não botei mais equipamento para treinar equipado. Isso falando de agachamento e terra. Eu continuei treinando só supino equipado, porque eu tinha uma competição em maio, lá na Noruega, o mundial. Voltei a colocar o equipamento completo, agora, né, nesse último mês, porque tenho a competição, né, do Paulista. Mas eu não sinto isso, que o RAW prejudique o equipado. Eu acho que na questão, equipado favorecer o RAW, ok, porque, as cargas do equipado, meio que fazem parecer, quando a gente vai para o clássico, que tá leve na mão, né, então ou nas costas, né. Então, se eu tô treinando intensamente com a camisa de supino, eu sinto que quando eu tiro, vou fazer um outro treino sem a camisa, é como se aquele peso tivesse super leve na minha mão, porque é uma carga menor e meu corpo está acostumado, minha mente está acostumada com aquela outra carga alta. Então, eu acho que nesse sentido, sim, dá uma favorecida. Mas em relação ao clássico prejudicar o equipado, não sinto, eu não sinto. Fugindo um pouco do tema de movimentos em específico, em relação à competição, assim, como um todo, tu sente que um dos fatores, assim, que mais limita o crescimento do power, principalmente da categoria master. Aliás, o que que tu sente que mais limita o crescimento do power nas categorias master? Ah, eu não sei se, antigamente, quando eu comecei, que eu ia para os mundiais, eu ia sozinha. Então, há um tempo atrás, eu acho que isso era bem limitado. Assim, eu acho que essa limitação existia, mas hoje em dia eu acho que tem diminuído muito. Lá fora, pelo menos, os campeonatos masters, eles são muito valorizados e a competitividade é grande. No começo, lá em 2021 foi meu primeiro mundial de supino, não, eu acho que era menos, realmente tinha uma limitação, tinha menos atletas, ah, não tinha tanta competitividade, as cargas levantadas eram bem inferiores, mas de 2 anos para cá, eu acho que isso tem mudado muito, muito. Eu não tem ido uma galera maior para os campeonatos masters, mais pessoas têm tido interesse, né, em participar, o nível está subindo e muito. Eu tenho visto que, as cargas levantadas em mundiais, eh, são assim, eh, fenomenais, assim, tem campeonatos que eu falo: "Caramba, como uma pessoa do Master 2 tá fazendo isso, né, agora". Então, eu acho que, tem diminuído muito essa questão, de um certo preconceito até, né, eu diria. Um certo preconceito com as categorias Masters. Há um tempo atrás, muitos brasileiros podiam ganhar o campeonato Master. Hoje em dia, muito poucos, eu diria. Para mim tem se tornado cada vez mais difícil, tanto que eu fui para a Noruega, né, e eu fiquei em terceiro no supino, mas porque a competitividade está muito alta, está muito grande. Os masters que estão chegando agora, eles estão muito fortes, assim como os opens, né. Então eu acho que, tanto serve para open, mas a master também vem acompanhando, né. Porque você vê os campeonatos open, as cargas que a galera tem levantado é coisa de outro mundo, né, você fala assim: "Como consegue tudo isso, né?".
é incrível, assim, né. Eu fico pensando: "Nossa, coisa ridícula". Mas o campeonato master também vem nessa crescente. E aí acho que a questão limitação, que é é é muito por preconceito, de achar que é um campeonato, inferior, talvez menos competitivo, mas eu discordo. Eu acho que atualmente, de 2 anos para cá, tem sido muito disputado e brasileiros têm tido bastante interesse em participar. A Master ela traz um fenômeno engraçado, porque se acompanhar bem o que nem o mundial do ano passado, tu vai ter atletas que já competiam há um tempo e se tornaram Master, como vai ter casos como os teu que até já começaram já como Master, né, então tu tem esses 2 casos de pessoas que já iniciaram como Master e de pessoas que se tornaram Master ao longo da carreira delas. E uma coisa que a gente falou bastante no que a gente fez um podcast fazendo uma revisão sobre o mundial Master, é que o Brasil ele é muito forte na Master. Mas ele é muito forte na Master, ele pode ser muito dominante na Master, né? Tipo, acho que tem um ano, acho que foi em 2022, se eu não me engano, que foi um ano que teve um número grande de brasileiros que foram no Mundial, e aí o Brasil ganhou vários Mundiais, né? Tem várias categorias no quais o Brasil se tornou campeão. Sim, E interessante que se tenha uma valorização maior em relação ao Master, que a gente consiga estar colocando mais atletas lá, porque realmente é muito viável a questão de títulos do Brasil. Também tem muitos atletas que, pô, o último brasileiro teve várias quebras de recorde de Master. Isso é importante porque normalmente a gente fala que os júniores estão quebrando recordes, que os júniores estão chegando perto dos recordes da Open, mas só que isso é um movimento meio que natural da evolução do esporte. Normalmente vai vir novas gerações que elas vão começar superando o que essas atuais ou as antigas fizeram. Agora tu vê o pessoal da Master quebrando o recorde, é um fenômeno diferente. É um fenômeno, eu acho que talvez seja mais importante, porque demonstra uma evolução diferente, não é aquela evolução clássica que tu tem, mas sim talvez uma evolução do esporte como um todo crescendo e também chegando naquele nível de master e também conseguindo superar ainda mais as cargas. A gente começou com a Bianca, né, que pô, ela bateu o recorde agora de agachamento mundial master e sim. é importante ter essa disputa. O que que é algo pensado teu, assim, de valorizar bastante a master? Qual que é a tua ideia? Porque, assim, os mundiais todo que tu foi na master, né, a grande parte. Eu acho que, se não me engano, no supino que aí tu foi na open e na master, porque é no mesmo dia, né, não é aquela coisa que tem que fazer várias viagens. É um pouco conveniente ter que ir no mundial open, mundial master, isso É, é uma viagem o 3 Mundial de vezes Surfing é aí. legal por isso, né, porque reúne todas as categorias num evento só. Tem Open, Júnior, Sim. Sub-Júnior e Masters. Então é algo intencional, assim, a questão de valorizar, assim, pô, tiver que escolher entre ir no Mundial Open e no Mundial Master, eu vou no Mundial Master, que é onde tu tem uma carreira muito consagrada. Pô, tu tem vários títulos mundiais. É algo pensado? É, é pensado, acho que sim. Eu meio que defendo, sabe? É meio que talvez uma bandeira, vai, não sei se é isso, mas talvez seja. Mas eu gosto demais porque, assim, quando eu comecei, eu já era master. E o primeiro mundial que eu fui foi no Mundial Master. E por existir, eu sentia isso, né, uma resistência das pessoas em divulgar, em falar sobre os campeonatos masters, em se interessar em participar também. Quando eu fui, eu vi que, poxa, era tão bem organizado quanto um campeonato open e tão bem valorizado pelas pessoas que estavam lá, quanto um campeonato open. Apesar de eu nunca ter ido até o momento, aquele momento, num open, mas eu assistindo, eu vendo as pessoas falar, os relatos e tal, eu falava: "Não é possível, né, que não é tão diferente. E por que que as pessoas não valorizam, né?". Então, é meio que por isso, eu valorizo para tentar demonstrar, talvez, assim, talvez isso não seja, muito intencional da minha parte, mas, isso é o que eu sinto, é o que eu tenho para mim, então, talvez isso resvala, né, acaba, passando para outras pessoas meio que sem querer mesmo. Porque eu não fico falando: "Olha, você tem que ir, vai no campeonato master que é legal", eu não fico falando essas coisas, mas,
de tanto eu ir, ficou essa referência, né. Porque, eu aprecio muito e eu vejo que é um campeonato, que é importante, se não fosse importante não estava no calendário, não existiria. Uma medalha de mundial é uma medalha de mundial, ela é tão importante na Master quanto é na Júnior, quanto é na Open, e o esforço que eu faço para chegar lá e estar entre os melhores, é o mesmo esforço que eu faria se eu tivesse numa categoria Open. Então, eu não consigo ver diferença, né, ser um campeonato master inferior ou menor, de menor valor, do que um campeonato, open, né. Eu entendo que o campeonato open, eh, ele tem uma grandiosidade por ser um campeonato geral, né, onde tem todas as idades. E, inclusive, eu fui no campeonato equipado ano passado, no mundial equipado open, e eu vi mulheres e com idade na mesma idade que eu, e até mais velhas, no pódio, e eu sei que isso é de uma grandiosidade incrível, porque essas mulheres, mesmo sendo mais velhas, elas estão competindo de igual para igual com as meninas de 20 e poucos anos. Então eu entendo que as pessoas, de repente, valorizam mais por essa questão, né, por ser, esse geralzão, né, na categoria open. E onde estão as cabeças, mas, eu acho que um campeonato master ele merece muito ter o mesmo valor. Então é por isso que eu sempre vou e sempre irei nos campeonatos master, porque eu valorizo bastante. Eu acho que é uma categoria que tem que ser valorizada. A gente que compete nessa categoria de idade, tem algumas limitações, recuperação é diferente de um jovem, é claro que é, mas eu, falando por mim, eu dou o meu melhor, eu faço abro mão de muitas coisas, faço o possível para estar, né, numa, eh, entre as cabeças, entre as melhores, então, acho que é bem merecido dar o devido valor a essa categoria. Pessoal, a Yolanda vai ser a nossa principal figura, nossa campanha. A gente tem uma campanha forte aqui, masters brasileiros saem da jaula. Vamos para o Mundial Master, Vamos valorizar. vamos papar tudo isso que a gente quer ver, porque olha, é grande potencial. Deixa os Open brincar na Open, pelo amor de Deus, dá um espaço. É uma briga para os Open do Brasil conseguir bater os Master. De- Deixa eles É brincarem, verdade, né? Também tem esse detalhe. deixa eles brincarem um pouco, vão na Master. Eu quero ver um Coimbra versus Lane É Norton. verdade. Eu quero ver essa disputa Master, porque tem muita disputa boa para acontecer que, cara, é só dar oportunidade. É só a gurizada da ó, vão no Campeonato Master. Mas eu acho que é bem isso que tu falou, né, Ilan? Isso às vezes é um problema que ele é meio retroalimentativo. Ah, não, o Master ele é uma competição de segunda linha. Aí ninguém vai. Aí, de fato, ele vira uma competição de segunda linha porque as pessoas que realmente são Master e têm o potencial de estar lá para brigar, elas não vão. E a competição Master, o Mundial Master, na verdade, ele traz uma das maiores qualidades do Power, que é ser um esporte de alta performance e muito longevo. São poucos os esportes assim que tem um Categoria Master. que tem categoria Master de fato, porque os esportes que eles físicos, assim, em geral, eles são extremamente extenuosos. Até para quem é atleta Master, né? As complicações elas são completamente diferentes. Pô, a gente vê pelo Edu, Sim. a gente sabe que as complicações de treino de um atleta master, muitas elas são diferentes de uma pessoa que ela é mais jovem. Por quê? Porque tu tem uma vida inteira de esporte, tu tem uma acumulação de possíveis lesões que tu pode ter tido pelo caminho. Então, as complicações e superações de um atleta master é completamente diferente de um atleta open. Então, eu acho que o Master ele tem uma qualidade assim específica do Power que talvez nem o Open em si consiga trazer, Fora a energia. fora a energia, que é a longevidade do Power e a essência do Power de fato. É. Isso é bem legal, né. É muito interessante você ver, as pessoas, né, de diversas idades,
competindo de igual para igual e é muito legal. O Power ele tem essa coisa, né, tipo assim, sempre que quando alguém surge, assim, com um patamar mais alto, ele acaba levando todo mundo junto, né. Sim. A gente tem, pô, que nem o Leon Franklin, que é um atleta da 59. Ele é um cara que ele compete mais na Master do que na Open. Quando ele vai na Open, ele briga por pódio, mas é muito mais legal tu ver um cara na Master fazendo aquelas cargas absurdas que ele faz, porque faz com que os outros atletas vejam aquela cara e pensem: "Pô, eu acho que eu posso fazer isso aí também". Isso acaba elevando o nível como um todo, quando, tipo, se o Leon Franklin disputasse só a Open, tipo, ah, tá, beleza, esse é um cara que queria pegar um pódio ali, queria ficar pelo menos próximo de um pódio, mas a gente ia perder referência do que um 59 Master poderia fazer, entendeu? Então é Aham. interessante tem essa maior disputa, assim, quando o pessoal Master. Ah, tu pode ir na Open, tipo, é distante as datas, né? Dá pra ir nos dois também. Mas, tipo, ah, tu vai na Open, quer desafiar, quer mostrar que não, sim, eu posso brigar numa categoria aberta, mas, pô, é interessante que também vá na Master. É interessante que tu mostre o potencial de um Master tem e não fique só na Open. Outra curiosidade também que eu tenho como tu falou, né, tu veio do supino e tu competiu agora recentemente o mundial, né, que foi a terceira colocação no equipado. Eu queria saber se nessas preparações de supino em si, quando vai no campeonato de supino, tu faz alguma coisa especial ou tu simplesmente só segue o que tu normalmente faz e aí só se restringe ali a competição em si, o supino? Ou que mais a preparação em si segue um plano normal que tu normalmente faz de treinos? Eu sigo o plano, não faço nada, de especial, assim, o que eu faço na preparação, de diferente, né, do que eu faço fora dela, é só o treinamento mesmo, né, então, a gente faz, um treinamento, eh, mais pesado algumas semanas antes, depois vai modulando o treinamento, botando intercalando, de repente, com volume de treino, né. Nas últimas semanas tiro um pouco o pé e tal. Basicamente é isso. Agora, o tempo todo, o ano todo, dentro ou fora de preparação, a minha rotina segue a mesma. Tento manter a minha alimentação mais limpa possível, tomo meus suplementos, vou na fisioterapia, essas coisas é rotina para mim. Tu já teve alguma lesão, assim, ao longo da tua carreira? Alguma coisa que te impediu de treinar? Tive, uma uma lesão no glúteo médio, uma tendinite que me impedia de fazer levantamento de terra. Tive lesão já nos 2 ombros, atualmente estou lidando com uma. Tive uma lesão no manguito direito, consegui tratar, foi no ano passado, né. Esse ano eu lesionei de novo, um pouquinho antes, foi durante a preparação para o Brasileiro Raw. Eu sofri uma torção no peitoral esquerdo, na porção externo-clavicular e na porção, no cabo longo do bíceps, na parte que liga aqui no bíceps. Então, eh, ainda estou lidando com essa lesão, ainda não está curada, e eu não na verdade, eu meio que não tive tempo, né, para recuperar direitinho, porque eu estava fazendo preparação, treinando forte para o campeonato, clássico, que foi em março, e voltei do campeonato, fiz a ressonância, vi que estava com essa lesão, mas eu tinha o campeonato equipado em abril, no mês seguinte, então eu estava tomando anti-inflamatório, fazendo fisioterapia e treinando, com carga. Então estava, né, tentando equilibrar a balança, tentando fazer com que não piorasse, essa é a verdade. E aí eu competi o equipado, eh, na sequência já tinha o mundial de supino, então foi virando uma uma bolinha de neve ali, então ainda não recuperei, mas, espero estar pronta para o
pro Mundial Masters. Mas tá Ah, com aqui certeza. ainda. E aí essa torção, essa lesão lá no peitoral, já virou uma tendinite na supra e na infraescapular, porque aí vai compensando o movimento, né? E, enfim, então eu tô na luta. Acontece, né? Não foge de competição, né? Uma coisa também que todos os Masters têm em comum é que eles não fogem de competição. Nunca É vi verdade. competem todos, competem Tem, todos os tem competem. competição é pra E competir. eu acho que Não, eu já tenho meio que a fama, né? Porque eu vou em tudo, né? É competição master de supino, equipado e clássico, de power equipado e clássico, os brasileiros. E outro dia alguém me falou assim, ó, tem uma prova de bike ali, se eu quer ir. Falei, calma, eu sei que eu vou em tudo, mas essa aí eu vou pular. tu faz parte de vários nichos, né? Tem o nicho em si da Master, tem o nicho do equipado e o nicho do supino. E como a gente discutiu um pouco, né, sobre o equipado, sobre a Master e o supino em si, como é que tu enxerga a competição, né? Que até a questão de valorização, assim, do Brasil em relação aos mundiais supino, as competições exclusivas de supino. Porque, particularmente, assim, eu vejo que não tem uma. Tem uma falha nossa também, né? A gente não fala muito sobre supino, uma coisa que a gente quer começar a abordar mais são as competições de supino que pertencem à IPF. E o que que tu vê, assim, para ter uma evolução? Eu lembro que a gente já falou em alguns podcasts sobre o Brasil em si, ele não ser um país que é tão forte no supino, né? Eu acho que conversou com o Guilherme bastante sobre isso. Ele falou, eu falei, pô, tu tem supino, um dos supinos mais fortes do Brasil na categoria. Eu pensei, não é que o meu supino é muito forte, é que a média do sul do Brasil, assim, não é tão alta em supino. Então, como é que tu vê a questão de como valorizar mais esses cães de supino e também até dicas para o pessoal aí, talvez conseguir evoluir mais? Tu acha que é uma questão mais de valorização ou simplesmente assim, pô, o pessoal tem um pouco mais de dificuldade no movimento e isso acaba prejudicando o engajamento geral? Não, eu acho que não é dificuldade. Eu acho que no Brasil é pouca valorização mesmo, assim, pouco interesse, eu acho. Porque a gente tem potencial de melhorar muito o supino. A gente vê que tem atletas que são muito fortes, né, no supino. Mas é pouco falado, né? Eu acho que o brasileiro valoriza mais o power, né? Quer estar mais nos campeonatos de power do que no de supino. Mas talvez seja uma questão também de divulgação, de falar mais, de mostrar que a gente pode ser mais ativo, né, dentro das competições de supino. Lá fora eu vejo que nos mundiais de supino, eh, a galera se especializa mesmo em supino, sabe? Eh, As pessoas que vão competir, tem muitos que competem também no power, mas tem aqueles que só vão para competir supino. Eh, os asiáticos, principalmente, meu Deus do céu, eles valorizam demais o supino. Eles são muito fortes, né? Porque eles dão muita atenção, né? Pro supino. Então, treinam demais, treinam bastante e ficam fortes, né? Eu acho que para você ficar forte em qualquer movimento é treino, né? É, não tem essa coisa de é, é, você não conseguir, né? É, basta treinar e chegar lá. Então, eu acho que falta talvez um pouco de interesse no campeonato, né? De supino. É, talvez por falta mesmo de divulgação, mas eu, eu acho que é isso. Acho que o brasileiro tem muita capacidade de melhorar muito os nossos campeonatos de supino, de ser forte, né? Porque tem muita gente tem muito supineiro que não está no power, que não gosta muito de competir no power, e tem os que fazem power e supino e são bem fortes, né? Mas eu acho que é tudo questão de treino, de divulgar o esporte, de acreditar, né, que o supino pode ser um destaque também, né? Não só o power. Eu acho que é isso.
É entende? engraçado essa coisa da gente porque esse o pessoal, assim, especialista em supino que tiver nos mundiais, é bizarro, o que eles fazem. É muito eles são muito fortes, assim, né, tipo, se pegar o melhor supino do mundo, cara, leva uma surra do é uma surra que leva, os caras são muito especializados no movimento em si. E é curioso isso aí até no Brasil, porque se a gente for pensar assim, ah, tá, no power, assim, talvez ele não seja um movimento que seja tão valorizado. E por isso quando tem alguém nas categorias que tem um supino muito bom, ele tende a ganhar muito total. O cara que tem um supino bom no power no Brasil, ele tende a ganhar muito destaque, assim, em posições, porque ele acumula um total que tira uma grande diferença dos outros. E é engraçado porque no power, a gente vê que, tá, talvez tenha uma o pessoal tem um pouco mais de dificuldade e tudo mais. Se a gente pegar, assim, na parte de musculação, assim, pegar aquela coisa bem assim, pô, se a gente for numa academia de bairro, assim, cara, qualquer academia de bairro que tu entrar, vai ter aquele cara, o supineiro da academia de bairro. Aquele cara que tem um supino absurdo lá, pode ser a coisa mais feia, É, feia, menos técnica possível, mas ele vai ter o cara do supino pesado. E é engraçado como que no power a gente esse cara não chega lá, às vezes o cara pensa assim: "Ah, eu não quero agachar pra terra", mas E existe o o supino do supino. cara é maior que o agacho e o terra. É, o arco agacho e o terra, é um supino sempre um supino, assim, muito absurdo. aham, é verdade. Você vai numa academia, você pode não ter o rack de agacho, mas tem o supino, né? Ah, eu que o Pete Spencer comentou, né, o Pete Spencer é o produtor dos eventos, assim, que envolvem SBD, produz Sheffield e tudo mais. E os Estados Unidos, ele deu uma grande valorização no campeonato nacional de supino desse ano. Ele fez transmissão, fez todo um layout, ficou bem bonito mesmo. Eu me lembro que perguntaram para ele assim: "Ah, tu Tu acha que compensa, assim, todo esse material, toda essa dedicação que tu fez em relação ao supino? Ele falou: "Sim, porque o potencial de crescimento, de popularidade, ele é o mesmo que o do power. É só questão do quanto que Aham, tu investe nisso". É mais uma questão de investimento que ele falou, tipo, é um nicho diferente também que tu pode explorar. Claro, tu vai ter, tipo assim, atletas do power que pode disputar, como no teu caso, pô, tu é um atleta de power, mas que tu disputa supino mano a mano. Se eu não me engano, acho que um caso, bastante, assim, relevante, alguém do power que foi para o supino é o Austin Perkins, né? Ele fez o mundial de supino ano passado, acho que ele ficou em quarto ou quinto lugar. É, tem o Tinti Wafeno também, né? Ah, o Tchau foi também que foi. Então, tipo assim, sempre tem uns casos também Mas do power realmente, que não. eu acho que tirando, por exemplo, tu pegar casos muito específicos, tipo o Devin Williams da vida, eles não dão pé, né, cara? Em É, competição de supino, os e caras. talvez nem o Devin Williams dê pé. Tu vê o Devin Williams, É, pô, o cara com um supino absurdo no power. É, mas talvez num supino mesmo não seja tão absurdo assim. sim. Mas eu vou puxar um pouquinho aqui das perguntas que o pessoal mandou, teve bastante perguntas. Eu já vou puxar a primeira que eu consegui ler ali. ah, Ah, O é? pessoal perguntou qual é o Ai, que tamanho da medo. sala aí, Holanda. Não entendi, como que é? Como é que é isso? Qual é o tamanho da sala de troféus? Ah, ela tá aqui atrás, ó. Dá pra ver? É um espaço pequenininho. Dá pra ver uma parede de medalhas aí. São Sabe, quantas? Tem noção de quantas são? ó, em mundiais são 14. Ah, Esse Phelps. essas eu ainda consigo contar. Mas, assim, de brasileiros e paulistas, eu não sei mais. Nem contou. É melhor São, nem contar. são muitas, são muitas. Porque, Também todo assim, a quantidade de competição. brasileiro e paulista, eu sempre estou competindo na Master, na Open, Hall e equipado. Power e supino. Então acaba sendo muita coisa. Eu não perdi a conta. Aqui a gente tem o exemplo de um cara que é um baita um supineiro, o Cleverson, né? Ele mandou uma pergunta: qual é o sentimento de ser multicampeão mundial? O Cleverson é uma gente boa, meu amigo. É, sentimento, assim, eu não tenho muita vaidade, sabe? Eu acho muito legal, eu adoro, assim, as competições é uma coisa que eu amo, estar lá, estar presente, o ambiente, as pessoas, a energia, eh, e é isso que me leva, sabe? Não tem vaidade. Assim, claro que eu gosto, né? Quem não gosta de ganhar medalha. A gente vai numa competição com a intenção dele, né? Treina pensando, né,
estar entre os melhores. Eu adoro, claro. Eu vou para um mundial pensando em ganhar uma medalha, né? De preferência a de ouro. Mas, assim, eu não tenho vaidade assim com isso, sabe? Para mim, é normal, é o que é. Sabe, se um dia vai chegar o dia, claro, né, que eu não for mais competir, eu vou sentir falta é do ambiente, é das pessoas, é da energia que aquilo me proporciona, né. Mas é isso. Ó, o Cleverson também perguntou aqui, quais são os 3 atletas que mais te inspiram atualmente? Ai, 3 atletas, quando eu comecei, a minha a minha referência, assim, era a Ana Rosa. Eu olhava as competições dela, eu competi no mesmo tablado que ela, dos brasileiros, a gente era da mesma categoria de peso, né. Eu ia na Open, competi com ela, ia na Master, sempre fiz isso. Claro que eu nunca ganhei da Ana, tá. A Ana é um fenômeno para mim, e ela é da minha referência, assim. Até hoje eu admiro muito a Ana, ela está fora dos tabuados já faz um tempinho, tá daqui a pouco voltando, mas eu vejo os treinos dela e ela é uma referência para mim. Acho ela muito técnica, em todos os movimentos dela, né. Então eu admiro ela pra caramba. A outra brasileira é a Cícera. A Cícera eu admiro demais a Cícera como atleta, como pessoa, já tive a oportunidade de estar bem próxima dela e ela é uma pessoa incrível. É uma atleta extraordinária também, de uma garra, de uma superação, então admiro demais, ela é uma referência para mim como atleta, como pessoa, ela é muito humilde, é uma pessoa simples e eu admiro demais. E tem uma atleta da categoria 47 até 47 quilos, que ela é uma Master 2 e ela compete no equipado. E eu vi essa mulher competir o ano passado e eu comecei a seguir, ela é uma japonesa, a Fukushima, e eu comecei a seguir essa mulher e eu acho ela incrível. Ela foi ouro no campeonato Open, equipado, e vai para o World Games. E ela já tem inúmeros títulos, inúmeros. Já foi 1 milhão de vezes por Games também, não me lembro agora quantas vezes, mas ela é incrível. Ela compete desde 2004, se eu não me engano, e ela continua entre sendo a melhor do mundo, né. Ah, começou em 2004, se não me falha a memória, e o ano passado, 2024, ela ainda foi campeã mundial na Open de equipada, né, de porte equipada. Então, nossa, eu passei a ter uma admiração imensa por essa mulher também. E ela também é uma referência para mim. Fico olhando os treinos dela e querendo ser igual ela quando eu cresci. Uma pergunta E ela é interessante que a Master Ana 2. fez. E ela é Hã? Master 2. O quê? A Fukushima é Master 2. Ah, Ela já Master tem 2, mais de sim. 50, mais de 50. E uma pergunta interessante que a Ana Mar fez, tipo, porque, assim, a gente tem uns atletas que eles iniciam muito jovens e que ele vai meio que moldando a vida dele ao redor do power. Tipo, pega um atleta sub-júnior que tem um grande potencial e ele quer investir na carreira e vai meio moldando a vida dele, né? Tipo, que tá o power, que tem tempo que tem que me dedicar pro esporte e as outras coisas meio que vai conciliando ali. Chega até muitas vezes, assim, numa fase da vida, assim, quando começa a entrar mais na fase adulta e começa a ir trabalho, faculdade, muitas pessoas acabam saindo do esporte, né? Porque não consegue conciliar e como a gente sabe que é um esporte que tu necessita muita dedicação do atleta em relação a tá bancando viagem, tá fazendo as coisas assim, talvez até por uma pressão externa, familiar, assim, tipo, pô, isso aqui não tá tirando retorno, porque ninguém entende, né? Só quem entende é que tá no tablado, o quanto que aquela representa pra ti. Outras pessoas podem pensar, Sim, não, dedicando tanto a isso, não tá tendo nenhum retorno, ainda mais quando tu é jovem, tem toda aquela pressão também, tu interna de tentar buscar teu espaço, tuas coisas. Então, tipo, não chega uma fase que muita gente acaba deixando o esporte e a gente nunca mais vê.
Mas isso é um caso curioso, né, porque começou na Master, então tu já tinha a tua vida formada, e aí entrou o Power. E aí a Ana perguntou, né, como é que tu concilia a tua vida pessoal com os treinos? Como é que é o esporte? Como que o esporte ele entra na tua vida, tu já tem na tua vida pronto as coisas que tu faz, e tu tem mais isso para se dedicar, como é que tu faz para conciliar tudo? Desde vida pessoal, enfim, em tudo e com o esporte. Aham. É, eu acho que para todo mundo, né, que está dentro do Power, isso é uma questão bem difícil, né, de administrar. Eh, Desde os mais jovens até os mais velhos, porque, veja, mesmo quando a gente, né, está numa idade onde, já mudamos a nossa vida, já conquistamos algumas coisas, eh, acaba tendo que abrir mão de muitas também, né. Então, por exemplo, eu ainda trabalho, eu ainda tenho que, arcar com com a parte financeira, por exemplo, sustentar a família, para manter a casa, e aí vem a questão esporte e que é um a mais, né, uma coisa a mais que tem que caber dentro do orçamento. Então, às vezes, a pessoa já conquistou muitas coisas, já está numa fase da vida mais tranquila em relação a trabalho, em relação a dinheiro, mas, ainda não está aposentado, né, ainda tem que trabalhar, ainda tem que, né, lutar todos os dias para manter as contas em dia. Então, não é fácil também. É diferente de um júnior que está começando a vida, mas a gente está um pouco mais à frente, tendo que manter aquilo que foi conquistado, e isso não é muito fácil, né. É uma pena, eu acho uma pena, porque, eh, a gente merecia ter um auxílio, um pouco de consideração, né. Muitas vezes eu me senti invisível, sabe. Hoje em dia eu não penso mais nisso não, assim, mas teve uma época que eu pensava sobre isso, sobre eu ter que tirar, uma parte do meu orçamento para bancar as viagens, para bancar as inscrições, porque tudo, absolutamente tudo é pago, né, a alimentação fora de casa, eh, a hospedagem, enfim, tudo. E eu pensava: "Eu vou lá, levanto a bandeira do meu país, né, faço tocar o hino nacional e ninguém me vê", né. Eu me sentia muito invisível, sabe, e isso me frustrava um pouco durante um período aí. Mas hoje eu não tento não pensar mais nisso, mas não é fácil. Tem que equilibrar a balança. Eh, eu sou mãe, de 2 filhos, tenho 2 filhos, um deles já não mora mais comigo, mas o outro ainda, mora aqui, né, então, eh, tudo que eu faço, todo o dinheiro que eu gasto, eu penso assim: "Poxa, mas eu acabo tirando, né, assim, de algum lugar". Então eu penso: "Ai, será que eu estou deixando faltar alguma coisa aqui que vai fazer falta para os meus filhos lá na frente? Estou deixando né, de fazer outra coisa que seria bom para eles e tal". Tem sempre um dilema, mas, a gente vai tentando equilibrar a balança aí, né. O meu filho é o Gustavo, ele também compete no Power, ele é júnior. E ele teve a convocação agora para o Mundial Júnior, e ele ficou todo animado, e tal. E aí, né, eu tive a convocação para o PAN, aí eu avaliei tudo, pensei, eu tô com uma lesão no ombro, e tal, quem vai, eu ou vai ele? Né, sempre tem o dilema, né. Eh, Agora que ele está nessa fase de poder ir competir, né, lá fora. Então eu acabei abrindo mão, não só pela questão dinheiro, o dinheiro também pesou muito, mas eu também estou com essa lesão no ombro, estou tentando tratar,
não ia estar no nível muito bom, então deixei para ele. Então, é assim, a gente vai equilibrando, vai tirando daqui, botando ali e vai indo. Mas é uma pena que tantos atletas com, tanta capacidade não tenham um patrocínio, não tenha até do governo mesmo, não tenha, eh visibilidade, né. Eu acho uma pena isso, eu acho um desperdício, né, porque a gente leva o nome do nosso país lá para fora, a gente representa, não só porque a gente, leva uma medalha, a gente representa porque a gente aparece, porque é o nosso comportamento lá fora que demonstra como é o nosso país aqui, né. Se a gente se comporta bem, a gente passa uma visão boa, eh, então eu acho uma pena, acho uma pena. É, essa parte de valorização ela é bem complicada, né, porque, hã tem um descaso muito grande, assim, do que é destinado de verba, assim, para o esporte em si. É algo assim que, pô, os organizadores, no geral, assim, tentar de alguma forma pra viabilizar. O power ainda está naquele limbo de não ser um esporte, apesar de ser reconhecido pelo COI, não faz parte dos Jogos Olímpicos, então que atrapalha bastante essa parte de ter verbas do governo, porque aí abre uma margem muito grande, assim, e às vezes até os critérios, assim, de bolsa atleta, coisa, aquela coisa muito nebulosa, assim, em relação ao power. E também que, pô, às vezes as marcas preterem muito mais por uma questão de mídia, rede social, que propriamente um atleta que está representando o país, com um comportamento de atleta, né, um comportamento de alguém que sabe da sua relevância, sabe que na sua importância, e não é simplesmente fazendo o conteúdo de qualquer forma, mas quer focar na sua carreira, quer fazer uma coisa decente para estar representando o Brasil lá fora. Então, por vezes, as marcas, como a gente não tem coisas que são muito destinadas para power especificamente, e quem é do power especificamente também está buscando crescimento, isso é muito difícil essa alimentação, né? Porque, pô, se a gente pegar um exemplo assim de grande patrocinador que existe, tá, tem a SBD, só que a SBD é lá de fora, lá da Europa. Então é a única marca assim grande o suficiente para patrocinar atletas e chega muito difícil para cá. Mas eu acredito que é algo que com o tempo a gente vai conseguir mudar e é muito importante, sempre falo, né, falei pra Maiara no último podcast, o quão importante é ter atletas como tu que nessa dificuldade seguem firme, continuam aí se dedicando ao máximo para estar representando o Brasil, porque é graças a vocês que existe essa esperança, existe essa margem para os atletas jovens continuarem. Eu não sei, tipo assim, é aquela coisa que foram não apenas pessoas fortes, mas pessoas específicas a dedo, assim, escolhidas a dedos, tipo assim, pô, são pessoas que se dedicam, pessoas que vão lutar e vão correr atrás disso. Porque se não fossem vocês, qualquer outra pessoa ia desistir. Então, existe uma importância muito grande do que vocês fazem em relação ao esporte, tudo que se dedicam, para estar presente e até mesmo como no teu caso aí, se tornar uma multicampeã, tá ganhando diversos títulos mundiais. E, foi até engraçado tu falar do Gustavo, porque era um ponto que eu ia puxar também, porque tu falou do teu É. envolvimento da tua filha, né, com o esporte. Porque tu falou que botou o marido lá no mundial, lá no equipado, lá para te ajudar, né, porque como tu falou, não tem uma delegação muito forte, né, no Brasil, assim, que vai pra massa, e tipo, a gente sabe que o equipado é complicado, tem que ter o suporte de mais pessoas ali. Então já botou ali o marido para Sim. enfaixar. E tem o Gustavo que ele recebeu sua convocação para o Mundial Júnior, né? Como é que foi foi tu que incentivou ele te vendo, quis começar a entrar no esporte, e como é que tu enxerga a carreira dele iniciando, assim, tudo que ele vem conquistando? É, eu comecei, fui na frente, né, mas acho que um pouco tempo depois, não lembro quanto tempo, mas bem pouco tempo, eu já levei ele junto, né, falei: "Vamos treinar junto", e porque ele começou a treinar musculação com 12 anos, então ele já gostava de ir na academia, né. E aí eu falei assim: "Bom, eu tô treinando para competir, vamos lá também, e você vai fazer um treino junto comigo", aí levei ele junto, né. E aí o treinador começou a treinar nós 2. Eh e aí ele com 14 já foi para a primeira competição dele e tal. O Gu eu acho que, ele tem um futuro promissor, ele ainda, está com 20 anos, né, vai fazer 21 ainda daqui 2 meses, mas com dedicação e bastante disciplina, ele tem
um futuro bem promissor, assim, ele tá indo bem, agora ele tá, né, bem focado, treinando bastante, então acho que ele nos próximos anos aí vai apresentar uma evolução muito boa. Isso aí, inclusive, é uma combinação perigosa, né? Porque se puxar pela mãe vai ser um atleta bem perigoso a nível nacional. David, quer fazer mais algum comentário? Cara, eu queria apenas agradecer a presença da Yolanda, agradecer a presença de uma atleta multicampeã mundial. Olha, a gente tá Eu chegando num que nível assim, ó, agradeço que a a gente tá você. só os grandão, hein. Só os tubarões. Só os tubarões do Brasil. É, um prazer ter esse contato contigo, né, tu se mostrou bastante solícita para esse podcast, e agradecer o tempo que tu dedicou aí a estar aqui presente, e só agradecer, né, por toda a conversa que a gente teve hoje. Muito obrigada, eu que agradeço a vocês, eu adorei participar, estou à disposição, sou aberta aos convites aí que quiserem fazer, né, sou uma pessoa simples e comigo, sempre que quiserem falar comigo, é só chamar. Obrigada mais uma vez. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Dobrando aí os comentários do David. Obviamente, meus parabéns pelos os diversos títulos conquistados a nível mundial. Muito obrigado pela tua participação aqui, muito obrigado pelo tempo que disponibilizou para nós. Acredito nos nossos recados breves de finalização do vídeo. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais se vocês gostam de powerlifting. Alos.underdog, Bernardo.Querotti. Yolanda, diga o seu arroba. Yolanda, arroba Yolanda Barreta no Instagram. Sigam Yolanda Marreta no Instagram. Não esqueçam que nós somos uma equipe de powerlifting, então se você precisa de ajuda com os seus treinos, não se esqueça de entrar em contato conosco. Não esqueça de utilizar o nosso cupom Underdog nas marcas Powerlifting World, Bankai Lifting Match e Apex Nova. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos e valeu! Obrigada, tchau, gente.